Graça e paz, meus queridos, meus amigos. Nós entendemos que uma igreja forte é formada por uma cultura forte. E hoje nós queremos apresentar a cultura da semente. Nós temos a cultura de colocar Jesus no centro, comunicar que a razão de ser igreja é Jesus. E fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. Nós temos a cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus fala em Lucas 5,31 que Ele veio para os doentes e não para os perfeitos. A cultura da generosidade. O ato de dar está no coração dos que fazem parte da semente. E fazemos isso com alegria, mesmo com aquelas pessoas que nem conhecemos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não fazemos de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. Nós temos a cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. Se chegamos até aqui, é por causa. Glória a Deus. Queridos, graça e a paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz em estar aqui nesse dia e mais fortalecido ainda com notícias dessa semana, sempre pedindo oração por minha filha. E aqui eu quero transmitir à igreja minha gratidão pelos que estiveram orando no culto. O pastor Júnior dirigiu uma oração por tudo. E após 15 dias esperando o diagnóstico da biópsia, após tirar a tireoide que tinha dado câncer e metástase, ele puxou todos os linfonodos, fez tudo, e quinta-feira estivemos com o médico, e minha filha muito preocupada, e a gente também, ele disse, ele disse para ela, se ela estava pretendendo começar o trabalho, se ia trabalhar, ela disse, quando é que eu posso começar? Ele disse, segunda-feira, porque você não tem mais nada, você não tem vestígio nenhum para a glória do nome do Senhor. E mais uma vez fica fortalecido o entendimento, fizemos a nossa responsabilidade, o cumprimento cívico, conforme as nossas consciências baseadas na palavra do Senhor em quem nós somos. Mas a igreja não espera um avivamento vindo do Planalto. O avivamento vem pela noiva. Então, se você tem medo dessas coisas, não tenha medo. A decisão já foi tomada e nós cremos que Deus está no controle de tudo. Agora, o quanto você está preparado para o que está por vir? O quanto você está pronto ou pronta, independente do resultado, para viver o que Deus tem para a sua vida? Essa é uma questão que precisamos estar refletindo. Mas queremos saber, num dia como hoje, a gente percebe que muita gente está preocupado demais com o resultado. E se esquecendo que as grandes mudanças aconteciam em pequenas reuniões de oração. Pedro preso, um ditador no poder, e a igreja orando lá no templo, o templo estremece, a cadeia estremece, Pedro é liberto e a igreja avança debaixo de muita perseguição. É assim que funciona. Nós não estamos presos a isso. Oramos para ter uma vida de paz, porque a Bíblia nos manda orar por isso. Mas estamos aqui porque cremos que o Senhor é o Senhor da igreja. E esta noite existe convidado entre nós e nós queremos lhe conhecer. Quem nos visita hoje pela primeira vez ou segunda vez e ainda não esteve no lounge, levanta assim sua mão, por favor. Queremos saber onde você está. Aqui, uns visitantes. Tem mais alguém que nos visita? Levante sua mão, ainda não esteve no lounge. Eu vim, fiquei escondido, pastor, morrendo de medo. Na hora que terminou o culto, eu fugi pela porta de cá para ninguém me ver.
Tem mais alguém? Eu quero conhecer você. Amém. Seja bem-vindo, que Deus continue abençoando você, sua família, em nome de Jesus. Queridos, estamos também, eu tenho que contar testemunho, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui quanto tempo eu ainda tenho. Estive visitando o pastor, início da semana, eu disse ao pastor Júnior, como eu fiquei assustado, acostumado a visitar e dizer, pastor, daí de longe, glória a Deus, eita bênção, e a gente fica assim, fale pouco, cuidado mal do mundo. Quando eu chego, tive uma notícia muito séria, o pastor que deve estar nos acompanhando, trocou a lâmpada da cozinha. Meu Deus do céu, isso foi muito assustador. E quando eu entro para visitá-lo, o pastor estava terminando de fazer um caldo de mocotó para tomarmos juntos. Aleluia! Deus é fiel, irmão. E como o pastor Júnior tem falado aqui, nós temos certeza, antes do fim do ano nós teremos o nosso pastor aqui conosco. Amém? Glória a Deus, e que Deus dê muita saúde, pastor, ao senhor, e muita alegria e força aqui ao pastor Júnior e pastora Érica, que estão nos conduzindo aqui na graça do Senhor, em nome de Jesus. E meditando sobre a mensagem, eu disse que a gente iria discorrer, então quem quiser ler, estudar sobre a próxima mensagem que nós vamos pregar, é o final desse capítulo 7, de Lucas capítulo 7. Então assim, você já sabe, o spoiler é capítulo 7, nós vamos terminar, porque prometemos destrinchar os 4 momentos. Esse de hoje é o terceiro, e o tema, olhando para o texto, Senhor, o que é que o Senhor quer transmitir às pessoas que estarão presentes, ou que nos assistirão pela transmissão, ou depois da gravação desse culto, o que o Senhor quer transmitir para nós. E enquanto eu meditava nesse texto, eu olhava o celular e conversando, e o reflexo estava me aparecendo bem assim, o meu reflexo, coisas do espelho apareceram na minha cabeça, e aí os textos começaram a saltar, ligados a esse texto, e eu senti um desejo de me olhar no espelho e entender o porquê desse sentimento. E quando eu me olho no espelho, vem esse questionamento: quem você vê quando se olha no espelho? Quem você vê quando se olha no espelho? Oxe, pastor, claro que sou eu. Eu pergunto, quem você vê quando se olha no espelho? Essa pergunta, ela traz pontos muito fortes de reflexão quando nós ouvimos ela de Jesus. Porque tem questionamento de Jesus que nós paramos e perguntamos até para ele: Senhor, essa pergunta sua não é tão clara? Você imagina, Jesus encontra com um cego, pedindo a ele que o ajude. Aí Jesus olha para o cego e diz: e o que é que você quer que eu lhe faça? Existem muitas coisas que despertam clareza a partir de nossas respostas. E nós vamos dar uma olhada nisso no texto que está contido na mensagem de hoje. Porque quando aquele cego diz, eu quero ver, ele poderia ter pedido qualquer coisa. Mas parece uma coisa óbvia. Porque existem muitas pessoas que preferem continuar doente para não perderem os seus benefícios. E aquele cego tinha um benefício romano e preferiu a cura.
Porque o objetivo dele não era o dinheiro, mas conseguir olhar para os olhos de Jesus. Eu quero ver quem é o Senhor. E só tem um jeito de eu ver. Me dê visão. E muitos outros textos na Bíblia que a gente vê Jesus fazendo perguntas que são aparentemente óbvias. Mas vamos ver o que é que ele quer dizer aqui. Lucas capítulo 7. Olha aí o texto, Lucas 7 do versículo... Pode postar aí. 18 ao versículo 35. Lucas 7, do 18 ao 35. Você pode ligar aí seu celular. Eu gosto muito de um casal de adolescentes que sempre senta aqui. Eu acho que ele está ali, o rapaz. Sua irmã que senta com você? É com ele? É tua irmã que senta aqui na frente contigo? É você? Não, então tem um outro casal de pré-adolescentes que sempre senta aqui nos cultos. Eu acho lindo porque eles estão com uma caneta na mão, um lápis, e anotam, marcam tudo na Bíblia. Meu Deus do céu. Eu até disse a eles, vocês olhem quando eu estiver ministrando, se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, falem comigo, porque eu quero ministrar para até crianças entenderem. A mensagem precisa cumprir o seu objetivo. Eu não quero ser um canal que distorça ou torça a mensagem. E eles disseram, tá certo. Dois aqui, eu acho que vocês já devem ter visto um casal de irmãos. Eles sempre sentam aqui na frente. Estou fazendo referência porque eu estou sentindo saudade deles. Abra aí sua Bíblia, ou ligue aí sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Do versículo 18 ao 35. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos. E concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. E lhes digo, e mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, isso é importante, pode marcar esse nome, todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Versículo 31. Você querendo também, pode marcar esse versículo aí. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? E aqui quando ele fala homens, é humanidade, homens e mulheres. Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? Em algumas versões vai ter assim: qual é a semelhança deles? E ele mesmo responde: são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois vê o João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, está aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E ele finaliza o versículo 35 dizendo: mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Amém? Em algumas versões diz, todos os seus filhos. Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Sim, Senhor. Tu sabes que o único motivo que nos traz aqui, e não cansamos de declarar isso, é o Senhor, é a Tua presença. O motivo é o Senhor. Estamos aqui para celebrar e adorar o Senhor, para engrandecer e louvar o Teu nome. Teu nome, quem Tu és. Então nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos contigo, a sermos mais semelhantes ao Senhor, a vivermos o Teu propósito. Nos ensina, chacoalha-nos, nos desperta, não deixa que nos percamos como detentores da sabedoria, os donos da lei. Nem permita, Senhor, que vivamos alheios à Tua vontade. Por tudo que o Senhor fizer, tocar, realizar as vidas que o Senhor, em nome de Jesus, tocar esta noite, seja para a glória, louvor e honra do Teu santo nome. É assim que nós Te oramos, nós Te pedimos e nós Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. E todos dizem, amém. Que texto! Quando eu sempre leio e releio esse texto, eu percebo uma grande preocupação de Jesus com a sua igreja. Há uma atenção de Jesus porque muita gente diz que Deus ele não se importa com qualidade, mas com quantidade. Outros grupos dizem não, com quantidade não, com qualidade. Ele se importa com os dois. Ele quer que venha todo mundo, mas só fica quem realmente se submete à sua vontade. Então ele trabalha quantidade e qualidade. E aqui demonstra, esse é um dos episódios que Jesus mais demonstra interesse em qualidade. Vocês vão perceber nesse texto uma preocupação dele, não em que nós sejamos conhecidos por Ele, mas Ele já sabe
quem somos nós. A preocupação de Jesus aqui é em que você saiba quem você é. Jesus, nesse momento, ele está muito interessado em lhe chacoalhar para isso. Ele quer mesmo levantar toda a lama que pode estar escondida. Ontem tivemos a primeira reunião do encontro, do movimento, de um momento do Semente Music, que é Semeando Adoração, foi uma bênção. E é isso que Jesus quer, nós ouvimos sobre isso, ele vai chacoalhar. Ele vai trazer à tona, porque o interesse de Jesus não é dizer, veja quem você é, eu agora estou descobrindo, eu estou decepcionado com você. Queridos, Deus não tem esse sentimento. Deus não se decepciona. Porque Ele é Deus, conhece todas as coisas, e o nome de todos que serão salvos já está no livro da vida. Ele vive no lugar inacessível, onde é o Aion, além da eternidade. Ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Ele é Deus. Ainda que você não creia, Ele tem o domínio de todas as coisas nas mãos dEle. E nós temos relatos grandes na Bíblia sobre isso. Mas o assunto não é esse. O que eu quero dizer é que, sendo Deus, Ele sabe quem é você. Agora, muitas vezes nós levantamos as mãos, oramos, cantamos, clamamos e dizemos, Senhor, eu quero, veja como eu quero mudar, como eu quero um avivamento, como eu quero ser fiel. E demonstramos algo que Deus não pode mudar quem nós estamos querendo ser. Esse Guilherme que está aqui aparentando para vocês, pode ser somente uma grande fachada. E tudo que eu fizer dizendo, Senhor, eu te amo, muda a minha vida. Todo mundo diz, olha como ele ora quebrantado. E Deus olha para mim e diz assim, Guilherme, eu bem queria mudar você, mas eu não posso mudar quem você aparenta ser. Eu só posso mudar quem você é. Enquanto eu não rasgar essa figura, sair deste casulo e disser, Senhor, eu sei quem eu sou. Eu falo de oração, mas eu não oro. Eu falo de adoração, mas eu não adoro. Eu falo de verdade, mas eu minto. Porque a única pessoa que está sendo enganada nessa história sou eu. Pastor, isso tudo está nesse texto aí? Tá. O texto que acabamos de ler, e nós já pincelamos sobre este assunto rapidamente, foi sobre, num primeiro momento, uma ideia entre ter dúvida e duvidar. Há uma diferença muito grande. Ter dúvida é, eu não estou compreendendo alguma coisa, tenho limitações, eu preciso que me tire essa dúvida. E aí eu vou fortalecer o meu conhecimento quando eu pergunto. Mas duvidar é mesmo sabendo que aquilo é verdade. Eu olho e digo assim, eu não acredito. Isso é incredulidade. E a incredulidade, nela não reside a operação de Deus. Vocês vão ver muitos textos da Bíblia, mas um deles é em Cafarnaum, aqui onde Lucas está colhendo muita informação. Diz assim, que em Cafarnaum não foram feitos milagres que ele queria por causa da vossa incredulidade. Jesus está fazendo milagre, mas as pessoas dizem, não, eu não acredito não, foi milagre não, milagre? Não, isso foi um remédio que ele tomou, um chá que ele tomou, um negócio, ele inventou até essa enfermidade, isso não é verdade nenhuma. Isso. Essa descrença, incredulidade,
a anulação da ação de Deus a respeito de alguma coisa. E foi isso vivido pelo profeta João Batista. Você imagina, um menino, primo de Jesus, diferença de idade entre os dois, aproximadamente 6 meses de barriga, mas daria, não chega a 6 meses. Quando nasce 9, dá mais ou menos 1 ano, não chega a 1 ano e meio, alguma coisa assim. Porque quando Jesus nasce, João devia estar com uns 4, 5, 6 meses. Quando Jesus é gerado, quando Maria vai visitar, João tem 6 meses, ela está com Jesus no ventre, João se alegra e a gente ouve muito bem o que é que aconteceu com a mãe de João, Isabel. Ela foi cheia do Espírito Santo, porque o menino foi cheio do Espírito Santo. Foi um dos encontros muito marcantes na Bíblia. A questão é que eles não tinham muita diferença, eram primos. Eles corriam juntos, jogavam baladeira, tinham uma vida de criança. Mesmo tendo uma vocação e propósito, eles viveram esse ofício. É tanto que Jesus é quem assume a família quando seu pai José morre, porque ele, em vez de dar continuidade ao processo de um talmidim, um discípulo dos mestres da lei, ele volta-se à família e continua o processo de aprendizado do pai. E João Batista cresce nisso, entende seu ministério, vai batizar. De repente, seu primo entra no rio, na hora do batismo, seu primo. E naquele momento que seu primo entra, imagina a cabeça de um primo. E vem o entendimento. Eu não sei a conversa de Deus e João. Se João, conversando com Deus, diz, me dá um sinal quando for o Messias. Não sei. Mas quando vem o primo ali, João reconhece claramente quem ele é. Ele diz assim, está vindo para mim aqui, tu sabe que eu era quem deveria estar sendo batizado. E naquele momento, Jesus olha para João e diz, você precisa fazer, a gente tem que cumprir tudo isso. E João vai e batiza Jesus. Quando batiza Jesus, rapidamente sai do rio e todos sabem do episódio. O Espírito Santo desce de uma forma corpórea e ali há um sinal muito claro sobre Jesus. E João ouve, e as pessoas que estão ali, este é o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria. É muito claro. E aí Jesus segue para o deserto. Em outro momento, quando Jesus passa perto do rio que João está batizando, João não aguenta. É como se ele dissesse aos seus discípulos, vocês parem de me seguir. Meu tempo de ministério acabou, sigam ele. Se vocês continuam me seguindo, a coisa vai complicar. Porque para mim acabou com o início do ministério dele. Dele quem? Aí João aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista faz isso na frente de todo mundo. E vive depois ainda instruindo alguns, era para ter encerrado a coisa. Era para ter finalizado aquilo ali. Isso complica quando nós tentamos prosseguir com uma coisa que Deus já disse foi só para um tempo. João tenta. E começam as perseguições, ele continua. E de repente João Batista é preso em uma manipulação. E todo mundo conhece essa história. Nessa manipulação toda, João é preso, é pedido sua cabeça e ele está lá no calabouço. Todo aquele acontecimento da festa, vocês já sabem. A grande questão é depois de muito sofrimento. Eu estou aqui nessa prisão. Vou perder minha cabeça. Vão me decapitar. Isso eu já sei.
Herodes já tinha ido lá, João, não era para isso estar acontecendo, mas só tem um jeito de ficar só o ministério de Jesus em evidência, é tirando João da jogada. E Deus é muito simples nisso, irmão, pelo amor de Deus. É muito claro. João chama alguns discípulos que ainda insistem em estar ali. Existe uma certa lealdade. Ele chama 2 e diz assim: façam um favor para mim. Vão até ele e façam uma pergunta. Meus dias estão contados e eu quero ter certeza de uma coisa: que nada disso foi em vão. Se não for ele, eu terei errado o alvo, porque eu nasci para preparar o caminho daquele que viria. João sabia disso. Olha a preocupação. Essa é uma primeira lição que a gente pode extrair desse texto. No seu trabalho, no que você atua na igreja, como filho, como filha, como esposo, como esposa, quando você para pensar, se Jesus volta hoje para reinar, agora, nesse momento, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Nos encontraremos com Ele nos ares. Que voz você vai ouvir? Que sensação você tem? Eu realmente cumpri o propósito de Deus na minha vida. Vivi intensamente o que Deus me chamou para fazer, onde eu estou. Quer seja como esposa, como esposo, como filho, como pai, como empresário, como funcionário público. O importante é o reino de Deus estar onde você está. O reino de Deus, ele consegue ser lido e visto através da sua vida. É possível as pessoas reconhecerem Jesus através de você. E a pergunta é: quem você vê quando se olha no espelho? E a conversa toda que João está preocupado. Olha só. Será se era ele? Eu sofri, vivi, anunciei que ele viria. E ele era maior do que eu não sou digno de carregar as sandálias dele, eu não mereço, mas ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele tem autoridade sobre a vida dele, é ele mesmo. Essa é a questão, eu estou fazendo o que é certo. Que coisa, os discípulos correm para Jesus e diz assim: mestre, João nos enviou aqui. E ele queria fazer uma pergunta para o Senhor. A pergunta é o Senhor mesmo? É tu mesmo? Ou vem outro? Diz aí logo para a gente. Jesus pega os dois, diz assim: eu sei que João ensinou bem direitinho para vocês como identificar quem é o Messias. O Messias tem milagres que só ele iria realizar. Um surdo ouvir, só o Messias faria. Um cego ver, só o Messias faria. Fazer com que as boas novas do reino fosse pregado na alta classe e aos pobres, só o Messias faria isso. Porque para os próprios fariseus, só a alta elite teria acesso ao conhecimento da Torá. És tu mesmo? Jesus pega eles e sai assim: cegos, está aqui, tem um grupo de cegos, vejam. Onde é que tem aleijado? Aleijado, estão ali os aleijados. Andem. Começaram a andar. Foi um dia de avivamento.
leprosos estão ali distantes, digam a eles que estão limpos, e eles, estamos limpos, aquela gritaria, e aqui todos estavam misturados, e Jesus diz aqui, pessoas humildes, ouvindo as boas novas, vendo o reino, e saiu fazendo milagres. Jesus termina toda a conversa e diz para eles, vai lá, conte para João. Mas interessante, é a palavra que Jesus usa. Ele diz assim, voltem e anunciem. Jesus fez dos discípulos de João seus discípulos. Leve para João a mensagem das boas novas. João ouve aquilo, imagino que ali encerrou todo o ponto de João. Mas Jesus começa agora com essa nova leva que está aqui. Vem cá, o que é que vocês foram ver no deserto? Aí Jesus cria, em cima de adágios de poesias populares judaicas, um caniço balançando pelo vento, que qualquer coisa balança um caniço. Imagina uma cana de açúcar bem fininha, ou um bambu bem fininho, qualquer coisa. Vocês foram ver isso? Não. Vocês foram ver o quê? Um homem muito chique lá? Não, claro que não. Os homens chiques estão nos palácios. E Jesus sai discorrendo e pergunta para eles, vocês foram ver um profeta? Claro que sim. E Jesus discorre sobre João. Só que ele anuncia agora a chegada do reino nessa mensagem. Ele diz, não existe nascido de mulher, ninguém maior do que João Batista. Ninguém. Agora eu quero dizer para vocês, que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus ali descortina um pouquinho do véu, do entendimento dos seus discípulos, para aqueles que começam a segui-lo como Senhor e Salvador. Menor no reino de Deus. Vocês que estão acabando de chegar, existe algo muito maior para a vida de vocês que vocês desconhecem. Existe algo relacionado à vida de vocês que vocês precisam rapidamente se posicionar. Ontem nós falávamos sobre avivamento. Quantos de nós queremos um avivamento? E todo avivamento na história, ele vem lastreado de acontecimentos que nos chamam primeiro a responsabilidade. E eu pergunto a você, Jesus por vários momentos fala sobre isso, mas o quanto você tem se dedicado a relacionar-se com Deus? Eu digo até a vocês, parem de ouvir YouTuber. Pare de ouvir pregações no YouTube. Não me assistam essa semana. Passem tempo lendo a Bíblia e orando. Que coisa! Porque esse texto que nós estamos pregando, e faz parte dessa série de Lucas 7, esse texto está dentro de um questionamento de Lucas 6. Se você não está lendo a Bíblia, eu poderia estar pregando uma heresia fora de um contexto. Mas esse texto é uma resposta de Jesus ao final de Lucas 6. Quando ele diz assim, a quem eu assemelharei vocês? Quem eu vou dizer que vocês são semelhantes? Eu vou explicar. Um homem prudente é aquele que ouve a palavra e pratica, constrói sua casa. Ele vai ensinar sobre isso. E aí Lucas 7 são etapas de prudência, uma vida de fé. Então, a importância de se alimentar e comer a Bíblia.
Eu poderia até dizer assim, essa semana, não escute músicas nenhuma música evangélica, nenhuma música qualquer. Vão ler a Bíblia e orar. Porque existem muitas músicas que são repetecos infelizmente, de podcasts onde o cara fala o que pensa e as pessoas replicam sem olhar na Bíblia se isso é verdade. Estão pregando mentira, estão cantando mentira, estão anunciando mentira e acreditando nessas mentiras. Aí pergunto, por que é que as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu não sinto a presença de Deus? Por que é que eu continuo traindo minha esposa, meu esposo, enganando, roubando, sonegando? Porque eu continuo fazendo tudo isso? Se eu escuto tantos hinos, se eu pudesse dizer a vocês, cantem todos os hinos dos salmos. Existem hinos de precatório, vários hinos de conquista, hinos da escadaria, quando eles caminhavam em direção a Jerusalém. Essa é a preocupação de Jesus aqui, não sou eu não. Eu estou fazendo a leitura disso, me olhando nesse espelho e dizendo assim, Jesus, tenha misericórdia de mim. Tudo isso aqui que eu estou ministrando está passando, rasgando aqui por dentro. Pode ter certeza disso. Porque a palavra que eu prego é muito maior do que o que eu vivo. Ela é superior, ela me chama a uma régua mais alta. Ela diz assim, você precisa mudar. O tempo todo. E continua o texto. Jesus explica sobre isso. E aí ele rompe esse ensinamento de João. E ele puxa a grande questão que ele está trazendo no ensinamento desse capítulo. Versículo 31. Se vocês puderem botar o versículo 31 aqui na projeção do texto que nós lemos, vocês vão ver o que é que esse versículo está dizendo. O versículo 31. Desse mesmo texto que a gente está lendo aqui, Lucas 7, o 31. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Como é que Jesus finaliza esse texto? Com que se parecem. Se alguém olha para você e diz assim, vem cá, com o que é que você acha que está se parecendo? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Peraí, está tirando onda comigo, é? Sim ou não? Ei, tu nem imagina, esse teu corte de cabelo, sabe com o que é que tu está parecendo? Rapidamente, Jesus fez esse questionamento. Com que vocês acham que se parecem? Gente, se eu tivesse nesse momento que Jesus abriu essa conversa aqui, eu estava me borrando de medo. Porque ele entrou num assim, vocês precisam mudar hoje. Não adianta sair por essas portas imaginando e dizendo assim, meu Deus, que palavra, ó que mensagem, como Deus falou comigo, meu Deus, eu preciso disso. Não, essa mensagem não vai mudar a sua vida. Pastor, então o que é que acontece quando eu ouço uma mensagem que me confronta? Você tem que dizer assim, eu só me levanto daqui mudado. Eu só saio daqui transformado. Transformação não é estar 100% transformado. Você precisa começar hoje dizendo, sairei daqui totalmente diferente. Porque isso me confrontou. Agora bota aí Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Tiago 1, do 22 ao 25. Olha o que é que Tiago diz. Sejam praticantes da palavra. Jesus finalizou
Lucas 6, falando sobre isso para entrar no que nós estamos conversando. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Se eu não pratico, só ouço, saio divulgando, falando como se eu conheço tudo. Escutei um podcast sobre avivamento, é bom demais, avivamento é o máximo, avivamento... Gente, você não sabe o que é avivamento. Agora você bota o joelho no chão, vai orar, pega Atos, leia Atos. Você vai ver um dos maiores avivamentos bíblicos. Pega Isaías, vai ler o livro de Isaías, veja que avivamento. Pega Êxodo, veja um avivamento em meio aos desertos. Pega Lucas, pega Mateus, você vai ver um avivamento através de Jesus Cristo. A Bíblia está cheia de avivamento. Quando você lê isso, aí você começa a dizer assim: eu comecei a entender o que é um avivamento. Isso é muito claro. Veja o que Tiago está dizendo: engana-se a si mesmo. Ouvir, acumular conhecimento e não viver. Só a gente está sendo enganado. As pessoas que estão nos ouvindo não estão sendo enganadas não. Isso cai no coração de alguém e o cara diz: rapaz, avivamento tem que orar. A partir de hoje eu começo a orar. Mas você está falando, avivamento tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ser certo, pastor. Esse pessoal não é certo, e fala de um, fala do outro, que o outro é melhor do que o outro, que não sei o que, e liga para um, publica que um pastor não sei o que o irmão não sei o que. Irmão, pelo amor de Deus, se tranque no seu quarto e vá buscar a presença do Senhor, e faça como disse Billy Graham: eu só me levanto aqui quando aprender a orar. E Tiago continua: aquele que ouve a palavra, mas não a pôs em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num... aonde? Espelho. E depois de olhar para si mesmo, ele sai do espelho e esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Que coisa linda! Pastor, o que é que tem isso a ver com João Batista? Veja como Jesus finaliza o ensino em João Batista a partir do versículo 32. Se puder botar aí, a partir do 32. A quem assemelharei? Com quem é que eles se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flautas e vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Veio, pois, João Batista, jejua, bebe vinho, vocês dizem: esse daí tem demônio. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O que é que Jesus está dizendo? Vou assemelhar vocês dessa geração a um grupo de crianças. Jesus está dizendo: parem de agir como crianças. Crianças cheias de birra. Não é meu grupo que está fazendo o momento de oração, eu não vou. Não é a minha célula que está evangelizando, eu tenho até liberdade, estou no horário livre, dá para eu ir, mas eu não vou. Não é... Isso não funciona. Isso não funciona. Jesus está dizendo: quem faz isso é criança. Se quem for estar tocando, cantando, for X, aí eu estou lá. Se quem for estar pregando, for fulano, aí beleza. Se quem for estar... Gente, isso não funciona. Isso não funciona. O motivo de sermos atraídos a esse lugar é somente por causa dele.
Não tem mais nada que me atrai aqui. Mais nada. Sabe como é que Jesus finaliza o último versículo 35? Ele diz assim: mas a sabedoria é comprovada por todos. Por todos quem? Por todos os seus discípulos. Não entendi esse texto. Jesus disse assim: vocês querem saber se o que eu prego é verdade? Olha para o meu discípulo. O que é que tem seu discípulo? Quando ele se olha no espelho, o tema da mensagem é: quem você vê? Quando você se olha no espelho, enquanto você não vir Jesus, não está bom. Bota um espelho atrás da porta do seu guarda-roupa, bota um espelho no banheiro, bota um espelho na bolsa, bota em todo. Enquanto você não vir Jesus, não está bom. Quando Jesus diz a sabedoria, ela vai ser provada nos meus discípulos, Jesus está dizendo assim: daqui uns dias vocês vão ouvir assim: lá vão os discípulos de Jesus. Por quê? Vocês lembram como é que Pedro foi reconhecido, mesmo não querendo ser, na casa do sumo sacerdote? Disseram assim: você é um deles. Como? Eu não. Ele disse: você fala como ele, você se veste como ele, você se parece com ele. Uau! Certa vez, na África, ela foi muito mapeada por capelães. E um grande missionário da África, estou tentando trazer à memória o nome dele. Ele desenhou várias cachoeiras e tudo. E a rainha da Inglaterra estava numa visita aos lugares e povoados da África, e levava com ela um capelão. E chegando numa tribo, disseram na tribo, enquanto o capelão pregava, dizia assim: Jesus é um homem de aparência simples. Ele tocava nas pessoas, ele orava pelas pessoas, ele transformava o ambiente em que ele estava. Quando ele chegava no ambiente, mesmo conturbado, você sentia paz, porque Jesus é o príncipe da paz. E diz que o capelão citou características de Jesus. No meio da mensagem, uma índia dessa tribo levantou a mão e disse: por favor, eu vi esse homem aqui semana passada. E disseram: como assim? Ele é alto, tem olhos azuis, cabelos loiros e bem magrinho. Ele esteve aqui ministrando semana passada. E falavam exatamente desse missionário que levou um avivamento em um grande período da África. Você, quando se olhar no espelho, você precisa ver Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, troca do amor eu faria. Pois o amor
é comprovado pelos meus discípulos. 3 coisas estão claramente contidas nesse texto. E você pode estar perguntando: pastor, então como é que eu faço? Como é que eu inicio esse processo? Como é que eu começo a entender que mudanças são provocadas na minha vida? A primeira coisa que nós entendemos que Jesus está deixando claro para os discípulos é que você precisa perder a superficialidade. Você precisa perder a ideia de ficar na média de todo mundo. Eu quero é mais. Se eu estou buscando, eu quero buscar mais. Se eu estou lendo a palavra, eu quero ler mais. Se eu estou adorando o Senhor, eu quero adorar mais. Eu quero que as pessoas na rua não vejam Guilherme, mas elas olhem e digam assim: você se parece com Jesus. E sabe qual é a alegria do Pai nesse momento? É poder lá de cima olhar para você e dizer assim: é a cara do papai. Olha como se parece com o papai. Diga: papai. Jesus está nos chamando a sair dessa superficialidade e a viver uma profundidade de relacionamento. Isso só é possível a partir do segundo passo: descubra a sua origem. Jesus diz: a sabedoria é comprovada pelos seus discípulos, ou seja, eles sabem quem está seguindo. Você conhece o Jesus que você segue? Você sabe quem é Jesus a quem você segue? Não estou perguntando se você ouviu as mensagens pregadas aqui que disseram isso. Eu estou perguntando se você conhece na Bíblia quem é Jesus a quem você segue. Se você conhece quando você chora, quem é Jesus que lhe consola. Se você conhece quando você clama, quem é Jesus que diz: eis-me aqui. Precisa conhecer sua origem. E terceiro, se você sai da superficialidade, conhece a origem, como discípulo, você tem identidade. Eu sei quem é Jesus. Ele transformou a minha vida. Ele mora em mim. Eu sou discípulo dele. Ele é meu Senhor e meu Salvador. O Pai é o meu Pai. Eu tenho identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E não tem quem mude isso. Você entende isso sobre a sua vida? Então esta noite, não perca a oportunidade de dizer a Deus: conta comigo, eu quero ser o teu discípulo, eu quero ser sua discípula, eu quero incendiar minha casa, eu quero incendiar meu bairro, eu quero incendiar minha família, eu quero incendiar meu trabalho, eu quero orar aqui na igreja, eu quero orar ali na rua, eu quero ver minha cidade cheia de Jesus, eu quero ver minha nação transformada. E se o Senhor precisa de alguém, conte comigo, porque eu sou teu discípulo. Diga isso para Jesus esta noite. Aleluia. Yeshua, declare. Yeshua, meu amado, meu amado é o mais belo dentre milhares e milhares. Meu amado
Graças a Deus, irmãos. Enquanto o pastor Guilherme pregava, eu tenho o hábito de fazer isso, exercitar a mensagem na minha mente, no meu coração. E me ocorreu a seguinte reflexão: essa questão de você se olhar no espelho, quem você enxerga ali? Esse ponto, de chegar nesse ponto, de enxergar a Jesus ali. E eu fiquei pensando, o pastor Guilherme disse que também aquilo que eu prego é muito maior do que aquilo que eu vivo. Isso me dilacerou, porque na verdade isso não é só para quem prega. Você pode pensar assim: mas eu não sou pregador, então isso aí é para vocês que estão ali em cima pregando. Não, isso é para o cristão, é para qualquer pessoa que confessa Jesus. Você prega o tempo todo, você está o tempo todo pregando. A sua vida, desde o momento que você acorda, abre os seus olhos de manhã. E esse exercício que eu fiz quando o pastor Guilherme estava aqui, imagine você acorda de manhã e você se olha no espelho, mas imagina que nesse momento você está parecidíssimo com Jesus. Você ainda não fez nada, o seu dia está começando, você não fez nada. Imagine que você acordou e as misericórdias dele se renovaram sobre a sua vida naquele momento. E é isso que acontece, amém? É isso que acontece quando a gente se levanta. É o que a Bíblia diz: as misericórdias dele se renovam a cada manhã. É a única razão de nós estarmos aqui hoje, porque nessa mesma manhã isso aconteceu com cada um de nós. Mas imagina que de manhã, quando você se olha no espelho, você está idêntico a Jesus. Só que aí o dia começa, e você começa a fazer as coisas do seu dia, e muitas vezes é aí que a gente deixa de se parecer com Jesus. Eu falo isso inicialmente para mim mesmo. Quando eu me olho no espelho e começo a viver o meu dia, e de repente começo a fazer coisas que Jesus não faria, e eu começo então a deixar de parecer com Jesus. Como eu termino o meu dia? Irmãos, o que seria de nós? O que seria de nós se na manhã seguinte as misericórdias não fossem renovadas? O que seria de nós? Nosso grande desafio, né? É todos os dias, durante os nossos dias, a gente manter a nossa aparência com Jesus, manter o nosso caráter, a nossa linguagem, a nossa vestimenta, o nosso caminhar, enfim, tudo que nós fazemos, Deus é bom e nos promove coisas como essa, confrontos como esse, para realmente tratar o nosso coração, tratar a nossa vida, nos confrontar mesmo, amém? Eu tenho certeza que todos nós aqui fomos grandemente e amorosamente confrontados mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, que essa palavra possa realmente ter tocado o mais profundo do seu ser. É a palavra de Deus, é o evangelho que foi pregado aqui, simples e profundo, amém? Como o pastor Guilherme falou, o pastor Pedro está muito bem, graças a Deus, e em nome de Jesus, quem sabe este ano ainda, né, temos 2 meses ainda para acabar o ano, quem sabe este ano ainda, o pastor já não está aqui conosco, amém? Em nome de Jesus, fique de pé, vamos orar, vamos encerrar. Amado Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos detalhes, muito obrigado pelo Seu cuidado, Pai, em nos chamar a atenção dessa forma, dessa maneira, de uma maneira tão cuidadosa, tão especial e tão profunda ao mesmo tempo, Pai, mas de uma maneira também que nós realmente não possamos sair daqui sem dizer que não entendemos aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, em nome de Jesus, é um desafio sim, Pai, nos parecermos a cada dia mais com o Senhor. Muitas vezes nós temos que fazer aquela oração que Davi fez certa vez: Pai,
nos perdoe pelos nossos pecados intencionais, aquele que nós fazemos sabendo. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, quero te pedir que no mesmo amor, na mesma paz, na mesma graça que o Senhor nos trouxe até aqui essa noite, o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares. E faça esta oração em nome do teu Filho amado, nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.